dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Estou com muita saudade de vocês e com fé que logo nós vamos nos encontrar novamente. Hoje nós vamos falar histórias bem bonitas de casas onde Jesus entrou e transformou aquele lugar. E antes de começar a história, nós vamos orar e agradecer a Deus porque nós podemos falar de Jesus, que nós podemos aprender cada dia mais. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pelas crianças que estão nos assistindo. O Senhor possa estar abençoando a cada uma delas, Jesus. Jesus, visite a cada uma. Visite aquelas, Jesus amado, aquelas que estão enfermas, que o Senhor possa estar curando. E aquelas, Jesus amado, abençoe os estudos de cada criança, Jesus amado. Sabemos que ainda não podemos ir à escola, mas que o Senhor logo, Jesus amado, vai fazer com que isso nós possamos, Jesus amado, voltar às nossas escolas, voltar à nossa igreja, a nos reunir novamente, Pai. Jesus, abençoe essa lição, abençoe a todos nós. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, para começar, nós vamos cantar duas músicas. Uma nós vamos falar, porque nós vamos falar de as casas que Jesus entrou, nós vamos cantar uma música que fala que o nosso corpo é a casa de Deus. E que nós devemos cuidar desse corpo que é o templo de Deus. Vamos lá? Meu corpo é a casa de Deus, e Ele veio morar. Tudo que faço, devo a Ele agradar. Agora nós vamos cantar Toque Toque. Vamos lá? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Amém. Agora nós vamos falar sobre as 12 casas onde Jesus entrou. E a primeira casa que nós vamos falar é da casa do casamento em Caná, na Galileia. Jesus e sua família foram convidados para um casamento.
Aí ele e os seus discípulos. E chegando lá naquele casamento era servido um vinho. Só que em certo momento, aquele vinho acabou. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar preocupadas. E agora, como fazer? A mãe de Jesus, Maria, chegou até Jesus e disse assim, olha, o vinho acabou. Aí ele falou assim, e o que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Aí Maria chegou até os homens que estavam servindo na festa e falou assim, olha, faça tudo que ele mandar fazer. Aí ele chegou e mandou que eles enchessem os tonéis, grandes vasilhas grandes de água. Aí, quando eles encheram, Jesus falou assim, agora vocês podem pegar e tirar e servir. Quando chegou no mestre e que ele provou aquele vinho, ele viu que aquele vinho era muito bom. Aí ele chegou até o noivo e falou assim, olha, geralmente se era servido o melhor vinho primeiro e para depois servir só que aqui foi servido primeiro, o melhor vinho está sendo servido agora. Quando Jesus fez esse milagre, ele trouxe de volta a alegria àquele casamento, porque quando acabou o vinho, as pessoas iriam se entristecer, mas Jesus estava ali e trouxe de volta a alegria. Então Jesus trouxe alegria àquela casa. Outra casa que nós vamos falar é a casa de Cafarnaum, em Cafarnaum. Essa casa, Jesus estava lá, e essa era uma casa que era dele. E ele estava lá e tinha muita gente lá dentro daquela casa. A casa estava cercada. E ali Jesus estava conversando, estava ensinando as pessoas. E tinha um paralítico que ele queria muito chegar até Jesus, só que não tinha como chegar, porque não tinha espaço para passarem com ele. Aí o que fizeram? Pegaram, colocaram ele numa rede, tipo de uma cama, e foram até o eirado, ou seja, o telhado, abriram um espaço para ele, tirou as telhas, tirou um espaço. Aí foram descendo aquele paralítico até ali. Quando Jesus viu aquilo, ele viu que naqueles homens tinha fé. Aí Jesus falou para ele, olha, os teus pecados estão perdoados. Só que algumas pessoas começaram a gozar, a zoar com Jesus. Aí o Jesus perguntou assim, o que é mais fácil? Falar, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e vá. Aí Jesus falou para o paralítico, levanta-te e vá, a tua fé te curou. Aí, ali, Deus trouxe a cura àquele aleijado. Por quê? Porque aquele aleijado demonstrou fé em Jesus. Outra casa que nós devemos é a casa de Levi. Levi era um republicano. E ali, Levi chamou Jesus para ir até ele. E esse republicano, ele cobrava impostos, e as pessoas, os pobres,
E os pobres ali tinham que pagar impostos, mesmo que não tivesse dinheiro, eles tinham que dar um jeito. E Jesus foi, e as pessoas que estavam ali, daquela festa, junto na casa de Levi, falou assim: mas como? Jesus aí, como o senhor pode estar aqui? Aí, mas Jesus estava ali para trazer perdão àquele homem. Jesus foi até ali, não foi à toa, foi para trazer, para levar perdão àquele homem. Ele falou assim: olha, olha, o médico não veio para curar, não veio para os sãos, não são para os sãos. Ou seja, ninguém vai ao médico porque tá bom, não está sentindo nada, mas vai quando ele está doente. E quando a pessoa comete alguns pecados, aí Jesus, ele nos perdoa, nos traz perdão. E assim foi, Jesus levou até a casa de Levi perdão. Agora, na casa de Simão. Ah, Simão. Será porque, né? Que Simão foi onde Simão. Olha, naquele tempo era costume, sempre que alguém chegava, com a visita chegava, era oferecida aquela visita, água para lavar a mão, os pés, para a pessoa se refrescar. Só que Simão não fez, mas ali tinha uma mulher que estava com um vaso de bálsamo e ela chegou até Jesus e começou a lavar os pés de Jesus e também passava o bálsamo, enxugava os pés de Jesus com os teus cabelos. Ela, além de lavar, enxugar, ainda beijava os pés de Jesus. E aquelas pessoas falaram assim: se ele é mesmo Jesus, como ele não sabe? Se ele é Jesus, ele tem que saber que ela é uma pecadora. E ali Jesus falou mais uma coisa. Jesus disse que ali ele perdoou os pecados daquela mulher. Aquela mulher tinha muita fé, estava muito arrependida dos seus pecados, e ali ela foi para ver Jesus. A casa de Maria. Acho que eu pulei uma casa. Não é. Tem a casa de Jairo. Nós vamos falar sobre a casa de Jairo. Jairo estava com uma filha que estava doente. E ele foi até Jesus procurar e pedir que Jesus curasse a filha dele. Aí, quando ele estava lá, aí chegou os anjos e falou assim: não precisa ir, a sua filha já é morta, não incomode mais o mestre. Aí Jesus foi e falou: olha, não se preocupe, ela não está morta, ela apenas dorme. Aí, diante das pessoas que não tinham fé, que não acreditavam nisso, Jesus pediu que todos saíssem e deixou que entrasse apenas Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. Aí quando chegou, ele falou assim: olha, levanta
Levanta, acorda. E a menina, mais do que depressa, se levantou. Ali, Jesus só deixou aquelas pessoas que estavam ali, foram só apenas aquelas que tinham fé, que acreditavam em Jesus. Então, vamos ver. E agora nós vamos ver a casa de Marta e Maria. Jesus, essa era uma casa que Jesus frequentava sempre. E Maria, sempre que Jesus estava lá, ela dava toda atenção e estava ali para ouvir o que Jesus tinha para dizer, para falar. Mas Marta, elas ficavam só se incomodando, arrumando, fazendo uma coisa e outra. Aí Jesus falou assim, a Marta chegou e falou assim, Jesus, fale para Maria, não me ajuda em nada, peça que ela me ajude. Ele falou assim, olha, ela pega a melhor parte, ela pega a parte dos ensinamentos. Olha, isso quer dizer que quando Jesus vem à nossa casa, que toda a nossa atenção deve ser para Jesus, que as outras coisas a gente vê depois, mas primeiro temos que dar atenção a Jesus. Agora nós vamos falar da casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E Jesus estava passando pela cidade. E Zaqueu queria muito ver Jesus. Mas a multidão era muito grande. E além de tudo, ele era pequenininho. Aí o que ele fez? Subiu numa árvore para ver Jesus. Mas Jesus sabia de Zaqueu. Aí ele olhou para cima e falou assim, Zaqueu, desça depressa, porque convém que eu vá à tua casa. E Zaqueu, mais do que depressa, desceu e levou Jesus até a casa, até a sua casa. Agora nós vamos falar da casa do cenáculo. Que casa é essa? Ali era o seguinte, essa casa era a casa de João Marcos, mas ele era conhecido apenas como o evangelista Marcos. Jesus mandou seus discípulos procurar um homem que ele estivesse carregando água. Mas se você acha assim, porque naquele tempo apenas as mulheres é que pegavam água, buscavam água. Mas Jesus sabia que aquele homem ia proporcionar a ele um lugar muito bom para eles fazer a ceia. E assim os discípulos fizeram, saíram e procuraram este homem e o acharam. Aí este homem foi e levou os seus discípulos até a casa dele, arrumou o melhor lugar, um lugar mais amplo, mais bonito, para que Jesus estivesse ali com seus discípulos. E ali Jesus fez a sua ceia com seus discípulos. Agora nós vamos falar da casa de Caifás.
aquela casa foi a única casa que Jesus não foi por vontade própria. Essa casa ele foi levado. Por quê? As pessoas, eles queriam julgar Jesus. Então, eles levaram Jesus para aquela casa para o julgarem, por acharem que ele estava mentindo, que ele estava passando por Jesus e falando coisas que não eram. E ali, chegando, as pessoas arranjavam testemunhas para falar contra Jesus, mas não tinha nada que o denegrisse, que fala que fosse verdade, que aquelas pessoas fizeram. Mas ali, até o momento que eles acharam, que eles acharam de condenar Jesus. E quando eles condenaram Jesus, as pessoas começaram a bater, a cuspir em seu rosto e fazer uma gozação, dizendo: agora fale quem foi que te bateu. E assim, foi ali que Jesus foi a uma casa para ser julgado. Todas as outras casas ele entrava ali, ele levou perdão, levou alegria, levou a salvação, levou a unção. Quando aquela mulher lavou os pés, também Jesus a ungiu e a abençoou. Agora, outra casa em Emaús. Jesus estava indo para Emaús. Ali Jesus já não estava e os seus discípulos não tinham aquela confiança. E Jesus ia caminhando com seus discípulos e continuou ministrando e continuou falando aos seus discípulos até que eles abrissem os seus olhos, ou seja, percebessem que ele era Jesus, que ele estava com eles o tempo todo, que eles não precisavam duvidar jamais que Jesus estaria com eles. Então, ali Jesus levou a visão espiritual. E outra casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro. Pedro tinha uma sogra e quando ele estava a caminho, ia para casa, a sogra de Pedro estava enferma. Aí quando chegou lá, Jesus imediatamente a curou. Ele mandou que aquela febre deixasse o corpo da sogra de Pedro. E ali ela foi curada e imediatamente começou a servi-los. Agora, nós vamos falar da casa dos discípulos. Depois que Jesus foi crucificado, Jesus fez a última ceia, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi crucificado. E depois disso, Jesus ressuscitou. Então, após a sua ressurreição, seus discípulos estavam muito transtornados, eles não acreditavam. E Jesus foi ali e foi até os seus discípulos e mostrou que ele era, que ele tinha ressuscitado. Ele, inclusive, mandou que olhasse as suas mãos e olhasse o seu lado direito, onde ele tinha sido
sido cravado o prego, onde enfiaram a espada na sua cintura. E ali, então, Jesus apareceu para os seus discípulos 2 vezes. E ali ele mostrou a seus discípulos que ele foi crucificado, e ele ressuscitou. Ali naquele momento, quando Jesus aparece aos seus discípulos após a sua ressurreição, ele levou ali àquela casa a fé para os seus discípulos. E a partir dali, os seus discípulos saíram daquela casa e foram falar de Jesus às pessoas. Então, o que nós queremos dizer com estas casas? Que todas as casas que nós devemos deixar Jesus entrar em nossa casa, nós devemos chamar Jesus para a nossa casa, para entrar, e que nós possamos servir a Jesus, nós possamos ter fé e deixar que Jesus nos traga fé, amor, esperança, saúde, que Ele possa nos ungir. Então, neste momento, nós vamos orar e agradecer por essa história e pedir para que Deus venha morar na nossa casa. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Jesus, por essa história. Jesus, venha morar em nossa casa, Jesus. Venha, Jesus amado, fazer com que, aumentando a nossa fé, nos trazendo saúde, amor. Jesus amado, obrigado por cada criança. Obrigado, Jesus amado, por cada pai. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Hora de dizer tchau, amiguinho, tchau. Nós aprendemos muito, foi sensacional. Logo a gente vem, agora a gente vai. Um abração bem forte e vai, 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 vai. Um abração bem forte e vai, vai.